Olá, dando prosseguimento à resenha do curso Redação em 7 lições por meio destas videoaulas, vamos iniciar agora a lição 4, na qual iremos aprender a escrever as sentenças de desenvolvimento do parágrafo inicial. No quadro de fundo amarelo que você está vendo em sua tela neste momento, representa-se o primeiro parágrafo de uma dissertação. Repare na localização da sentença inicial e da sentença tese. As linhas intermediárias, que estão pontilhadas e localizadas entre estas duas sentenças, representam a região em que ficam as sentenças de desenvolvimento deste parágrafo. É precisamente sobre estas sentenças, denominadas sentenças de desenvolvimento do parágrafo inicial, que falaremos na presente lição. Chamamos a tarefa de construção das sentenças de desenvolvimento do parágrafo inicial de abertura da cortina do grande espetáculo. A sentença inicial é o ligeiro deslocamento da cortina do palco, permitindo que o público-alvo perceba apenas um diminuto interstício e, com isso, tenha sua curiosidade aguçada. O movimento de abertura prossegue por meio das sentenças de desenvolvimento do parágrafo inicial, até que seja possível visualizar todo o palco. E o apresentador, que é a sentença tese, anuncia o que será exposto no espetáculo. Espera-se que essa breve construção metafórica possa representar para você o que sejam sentenças de desenvolvimento do primeiro parágrafo. Íamos nos esquecendo de lhe dizer que o grande espetáculo é a sua dissertação. Desculpe-nos pela grande falha. Já sabemos, portanto, que as sentenças de desenvolvimento são o elo entre a sentença inicial e a sentença tese. Ótimo! Essa é a função intrínseca, isto é, dentro da estrutura redacional. E qual é, precisamente, a função extrínseca dessas sentenças de desenvolvimento, ou seja, o que elas deverão fazer fora da redação? A função exterior das sentenças de desenvolvimento é mostrar ao público-alvo a importância da redação. Essas sentenças conduzem o leitor da sentença inicial até a sentença tese, indicando a relevância da redação. E isso é feito numa trajetória coerente e progressiva, em que são evidenciados os principais aspectos vistos por você e de expressivo interesse para seus leitores. Então, a velha história de que no primeiro parágrafo de uma dissertação, tudo que você tem que fazer é encher linguiça, não passa de um mito desastroso para quem deseja escrever excelentes redações. Logo, existe um caminho lógico que estamos aprendendo a percorrer. Em continuação, apresentam-se vários quadros de segmentos de redação que são precisamente o primeiro parágrafo, para você apreciar o que, na prática, significam as sentenças de desenvolvimento, destacadas por nós em itálico e em vermelho. O que você vê em verde e em azul são, respectivamente, a sentença inicial e a sentença tese. O título da redação: As Ilusões das Semelhanças, um texto de Roberto Gomes, publicado no jornal Gazeta do Povo. Recebi uma dessas apresentações que inundam a internet. Coisa antiga, pois a internet vive em moto perpétuo. Quando algo começa a circular nela, não cessa jamais e retorna sempre, independentemente de seu valor ou de seus equívocos. No caso, trata-se daquelas tais coincidências entre Lincoln e Kennedy. O título é Quem Nasceu Primeiro? É um texto de Celso Franco, publicado no jornal do Brasil Online. A pergunta é velha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ela é válida para o crônico problema do estacionamento e o congestionamento. Qual dos dois é o dependente do outro? É necessário que se faça uma breve nota. Observe que os exemplos que estamos apresentando desde o início do curso são, na maioria, extraídos das revistas e jornais de maior expressão no país. São textos de excelentes autores, pois não teria a menor graça apresentarmos o moderno curso de redação dissertativa com exemplos somente nossos.
Se afirmamos que existe uma técnica para redigir, um caminho de sentido claro, coerente e preciso, nada melhor do que provar isso por meio de textos dissertativos escritos pelos melhores redatores do país. Pratique os exercícios que estão contidos no curso Redação em 7 lições, pois foram elaborados dentro dessa técnica que você está vendo pelos exemplos apresentados nestas videoaulas. São exercícios cuidadosamente preparados para a autoaprendizagem da redação. Isso significa que você não precisa ter um professor a seu lado para aprender a escrever com brilhantismo. Por meio dos exercícios e instruções específicos do curso Redação em 7 lições, você estará escrevendo como os grandes escritores muito em breve. Prossigamos com mais alguns exemplos para você observar melhor as sentenças de desenvolvimento do primeiro parágrafo ou parágrafo inicial, como queira. O título da redação é Instrumentalização do Ensino e Ilusão. Seu autor é Desidério Murcho, da Universidade Federal de Ouro Preto. Geralmente não uso o termo educação, prefiro o termo ensino. Faço pelas mesmas razões que os defensores iluministas do ensino universal falavam de instrução, e não de educação, porque se opunham à instrumentalização do ensino, ideológica, política, religiosa ou social. Acontece que, infelizmente, hoje em dia parece cada vez mais que falar de ensino é falar de educação, que muitas vezes é apenas uma forma mentirosa de falar de doutrinação ou lavagem ao cérebro. E como último exemplo, observe bem este aqui. O título é Grande Angular da Vida. Seu autor é Antônio Wilson, publicado no Estadão Web. Carlos Benoni foi um dos meus diretores em uma concessionária Fiat lá pelos rincões do Tocantins. Como todas as pessoas que marcaram presença em minha vida, o Benoni saiu-se com uma pérola que guardei e que, a despeito de tanto tempo passado, continua presente e pode ser utilizada como medicamento anti-estresse. Ele dizia que não ficava incomodado com os erros das pessoas, desde que esses fossem erros novos, e que o que lhe dava desespero era o erro repetido. Vá lá entender o que uma criatura dessas pensava. Você já acumulou uma certa quantidade de conhecimento acerca de importantíssimos aspectos de uma redação. E olhe só, ainda não saímos do parágrafo inicial. Isso porque todo bom redator sabe que o parágrafo inicial é decisivo para qualquer redação dissertativa que se preze e que seja de qualidade editorial. É no parágrafo inicial que se concentram os principais recursos de qualquer texto dissertativo de boa qualidade. E você já sabe disso muito bem. Conhece perfeitamente esses recursos. É claro, tem-se mais alguns pontos relevantes para lhe apresentar acerca das sentenças de desenvolvimento deste parágrafo inicial, mas isso fica para a próxima videoaula. Não se esqueça, se você chegou até aqui, você já ultrapassou a metade desta resenha. Você está fazendo a curva para a reta de chegada. Anime-se, vamos em frente! Se ainda não adquiriu o seu curso de redação em 7 lições, vá quanto antes ao site Mundo Texto. Veja o endereço no canto superior direito da sua tela. Quando estiver lá no site Mundo Texto, clique numa figura como esta que você está vendo. Ao clicar, você será encaminhado à página correspondente para fazer seu pedido. Lá existe até um vídeo que lhe orienta com extrema facilidade a fazer o seu pedido. Não perca esta grande oportunidade de dominar com mestria a arte de redigir. Até a próxima videoaula.